Sequência de imagem do plenário Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados. Foco no desembargador Mário Mazurek na tela que tira superior, logo do TRP que tira inferior, janela de Libras com intérprete. Boa tarde a todos. Havendo quórum, Imagem declaro aberta a plenário. 60ª Agora foco no desembargador Mário Mazurek, presidente em exercício do Tribunal sessão Regional Eleitoral do Amapá. judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto à apreciação dos pares a ata da 65ª sessão judiciária ordinária, realizada dia 2 de setembro de 2025. Não havendo óbice, declaro aprovado. Segundo norma estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, faremos a audiodescrição deste ambiente. O plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá é um salão amplo, em formato retangular, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas. À frente do auditório há 3 bancadas em granito cinza com pigmentos pretos. A bancada central é a presidencial, de onde falo neste momento. Eu, homem branco, cabelos grisalhos, nariz adunco, bastante avantajado, olhos verdes, uso um cavanhaque branco, visto toga preta, camisa azul clara e gravata preta com pigmentos brancos. À minha direita está a Procuradora do Estado, Sra. Sara Cavalcante. Mais adiante, o Dr. Normando Souza, juiz, e à esquerda, secretária desta sessão, e adiante, juiz federal Alex Lamy, a juíza Keila Utsik, Dr. Galiano Sei. Já está feito assim. Atrás de mim, 2 mastros com bandeiras da direita e a do Estado do Amapá e a esquerda do Brasil. Ambas estão em hastes douradas. Ao centro, entre as bandeiras, está fixado o crucifixo. Vamos de imediato ao julgamento. Retirados de pauta. Permanece o foco do desembargador Mário Mazurek. Recurso eleitoral na ação de impugnação de mandado eletivo número 0600-409, 2024, origem marca de Oiapoque, relator juiz Normando de Souza, recorrente Breno Lima Almeida, advogado Fábio Lobato Garcia, Rafaela Precisa Borges e Luciano del Castilho. Também recorrente Arthur Lima de Souza, advogado Fábio
Lobato Garcia, Rafaela Priscila Borges Jara e Luciano Del Castilho. Recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Imagem ampla do plenário na barra inferior, Também 16 e 6, retirado 9 de de 9 pauta, de 2025, recurso eleitoral na 76ª ação de sessão judiciária impugnação de ordinária do mandado eletivo TRP. número Foco no desembargador Mário Mazarek. 3/2025, origem Porto Grande. Depois da pauta, chama a julgamento o recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais número 0600-520-2024, origem Pracuúba. Relatora, juíza Paola Santos. Recorrente, Ivan Penha. Advogada Gláucia Costa Oliveira, para a sustentação oral, e Lorena Andrade Carvalho, recorrido ao Ministério Público. Vogais, juízes Galiano Sei, Alex Lamy, Normando Souza e Keila Urtzi. Procuradora Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. A palavra está com o relator. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres pares, doutora Procuradora Regional Em Eleitoral, ambiente virtual, na todos que tela, nos a juíza acompanham Paola em sessão Santos, ela plenária, branca, de cabelos castanhos física escuros, e lisos, de longos, forma além remota. maquiagem, Boa tarde sobrancelha a todos. delineada, exame de castanho Cuidos escuro, nariz autos afilado. de recurso Batom eleitoral, nude, traje da preta interposto na barra por de jornal Ivan inferior. Penha, 2. em Recurso face da eleitoral na sentença prestação de contas prolatada eleitorais. pelo Número do juízo da processo primeira zona eleitoral, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha ao cargo de 0600-520-2024. Origem vereador Pracuba barra das P. eleições de Relatora juíza Paola 2024 Santos. e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.034,80, em razão da extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos. O recorrente alegou, em síntese, que, embora a sentença ela tenha indicado extrapolação no limite de despesas com aluguel de veículos automotores, a impropriedade não enseja por si só a determinação de restituição do valor pelo então candidato, pois foram juntados aos autos documentos que comprovam a regularidade da despesa. Ressaltou que a movimentação financeira de campanha foi menor que R$ 20.000, de modo que se trata de prestação de contas simplificada e, por tal razão, não havia necessidade de apresentar outros documentos, além daqueles exigidos para a espécie em prestação de contas, cumprindo as exigências do artigo 62 e seguintes da resolução do TSE de 23.607/2019, por meio da juntada do rol de documentos do artigo 53 da mesma norma. Acerca do suposto descumprimento no limite de 20% dos gastos com locação de veículos, argumentou que, abro aspas, o valor que se refere à soma de 2 notas fiscais, sendo a primeira de R$ 3.000, referente ao aluguel de um veículo Fiat Strada, e a segunda de R$ 1.000, referente ao aluguel de um motor de locomoção, embarcação vulgarmente conhecida como rabeta, nas localidades interioranas, totalizando um valor de R$ 4.000. Desse modo, não infringiria o teto estabelecido pelo artigo 26, parágrafo 1º, inciso 2 da norma de regência, na medida em que o referido artigo restringe-se a despesas decorrentes da alocação de veículos automotores, aí compreendido apenas aqueles de uso em via terrestre, não se aplicando aos veículos aquáticos e aéreos, como é o caso da contratação do recorrente, como a especificação motor locomoção. Portanto, para apuração do limite de gastos com a locação de veículos automotores, deve ser considerado apenas a locação do veículo Fiat Strada, no valor de R$ 3.000. Acerca da multa imposta em sede de embargo de declaração, por suposto caráter protelatório, pontuou que foram apresentados com os devidos requisitos de admissibilidade, com o objetivo de corrigir erro material referente ao valor, que deve ser devolvido ao erário pelo recorrente, motivo pelo qual a sanção pecuniária combinada não merece prosperar. Enquanto razões, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo não provimento do recurso, com consequente manutenção da sentença em todos os seus termos,
inclusive no que tange à multa aplicada em razão da interposição de embargos de declaração. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade e, no mérito, pelo não provimento. É o relatório. Imagem ampla do Advogada, plenário. pelo tempo regimental. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, senhor desembargador-presidente, doutor Mário Mazurek. Boa tarde, doutora procuradora, os demais membros desta casa, a todos os servidores, bem como daqueles colegas advogados que nos assistem pelo YouTube. Reiteradamente, Excelência, como foi bem colocado pelo relatório, aqui se dispensa por esta defesa, relacionado a essa contratação de veículos que trata o artigo... Foco na advogada. Lausa Costa Oliveira. O artigo 62, referente à contratação de aluguel de veículo. Tem um percentual que seria de 20% para a contratação. O único veículo que esse candidato contratou à época foi uma Fiat Strada no valor de R$3.000. E aí houve a extrapolação de um limite, o percentual de R$34. Essa diferença que teria sido discutido dentro dos autos do processo. Um outro contrato que consta nos autos é um motor. Esse motor, dentro do município de Pracuúba, nessas regiões ribeirinhas, é possível ser contratado porque é o único movimento que você coloca ali naquelas pequenas rabetas para você visitar algumas localidades. E tem esse contrato nos autos. Aqui não está especificadamente que seria um motor autoterrestre. O terrestre que você fala, que a legislação permite, tem essa diferença da embarcação e da contratação de veículos. Então, dentro desse limite, o juiz somou os dois valores, do de R$3.000 e mais de R$1.000, considerou que haveria uma extrapolação, que ele ultrapassou o limite para R$1.034. E nós apresentamos os embargos de declaração justamente para corrigir esse erro, informando que a embarcação ela tem sim ela tem sim o seu contrato e que o contrato de automotor terrestre teria sido um outro valor e que o valor a ser devolvido não seria o valor de R$1.034, e sim R$34. Por entender que seriam os embargos de declaração proteratório, ainda aplicou uma multa de um valor de um salário mínimo. Por este motivo, foi ingressado o recurso eleitoral para que se possa reformar esta sentença com a aprovação das contas para excluir o pagamento dessa multa por não entender que sejam os embargos de proteratório, e sim há um erro material nesse cálculo que foi postado. Há documento nos autos das duas contratações, tanto do veículo, que é a estrada, e quanto o automotor, que é um valor de R$1.000. Para entender esta defesa, que esse limite não ultrapassa nem o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, é que esta casa já tem vários julgados e vários precedentes em relação a essa devolução, é que se vem aos autos solicitar a reforma dessa sentença e a aprovação das contas com ressalva do então candidato. É o que se requer nesta defesa. Imagem ampla do plenário. Obrigada, senhor presidente, eminentes julgadores, ilustre advogada. O Ministério Público reitera os termos do parecer. Parecer ratificado. Devolvo a palavra à eminente relatora. Obrigada, presidente. Bom, conforme o recurso aqui, em espécie, ele é próprio e tempestivo. Ao contrário aqui do que sustenta a Procuradoria Regional Eleitoral, a sentença ela foi publicada no DJE, número 75, no dia 5 de maio. Na tela, juíza Paola Santos. Portanto, o recurso ele foi interposto no dia 7 de maio, então ele atende o prazo de 3 dias. Então, preenchido todos os demais pressupostos de admissibilidade dele, conheço. Não há objeção, você prossegue. Bom, conforme relatado, a sentença ela aprovou com ressalvas as contas de campanha de Ivan Penha, por considerar que o candidato ele extrapolou o limite de 20% do total dos gastos com aluguel de veículo. Com relação a esse tema, a nossa resolução 23.607/2019,
no seu artigo 42, ela estabelece esses limites, e no seu inciso 2º, ele é bem explícito ao dizer que o aluguel de veículos automotores, ele tem um limite de 20%. Então, na espécie aqui, o total dos gastos de campanha foi de R$ 14.826. Então, desse modo, o candidato ele poderia ter destinado, então, R$ 2.965,20, né, para esse aluguel de veículos, respeitando, então, o limite que foi estabelecido pela norma de regência. Ocorre que foram realizadas 2 locações de veículos, no valor de R$ 4.000, né, conforme se verifica nos documentos acostados aqui e citados nos IDs. O primeiro ele se refere a uma nota fiscal, no valor de R$ 1.000, relativa ao aluguel de um motor de locomoção, e a segunda nota fiscal ela é atinente ao aluguel de um veículo de modelo Fiat Strada, né, um veículo automotor, no valor de R$ 3.000. Então, o juiz sentenciante ele entendeu que a locação concernente ao motor de locomoção ela deveria ter sido considerada para fins da limitação que está imposta, né, na norma de regência. Contudo, é imperioso esclarecer que esse motor de locomoção, objeto do contrato, se trata, em verdade, de pequeno motor de propulsão, que, quando acoplado na traseira de pequenas embarcações, ele serve para impulsioná-los. Então, nesse sentido, divirjo do entendimento exposado na sentença, na medida em que a norma aplicável, por impor uma restrição, ela deve ser interpretada em sua literalidade e de maneira restritiva, não cabendo ao julgador ampliar uma limitação de direito. Então, desta feita, merece reparo a sentença no ponto em questão, porquanto a alocação do motor de locomoção não deve ser equiparada ao aluguel de veículo automotor para uma somatória do limite de 20% dos gastos de campanha, na medida em que o referido objeto não consiste em um veículo automotor, não pode ser utilizado para todas as finalidades que um automóvel é capaz de atender, e ainda o investimento para a alocação de um motor ele é infinitamente menor se comparado ao valor necessário para o aluguel de um carro. Então, portanto, considerando que o limite de 20% dos gastos totais de campanha do recorrente faz um montante de R$ 2.965,20 e que o valor despendido com o aluguel do veículo foi de R$ 3.000, ou então o candidato deve restituir ao erário o valor de R$ 34,80, referente ao montante que ultrapassou o limite legalmente imposto. No que tange à multa aplicada por ocasião dos embargos de declaração, também assiste razão ao recorrente. Da leitura da peça dos declaratórios, verifica-se que não houve qualquer intuito protelatório na oposição do recurso, posto que o claro objetivo do embargante se resumiu a corrigir erro material referente ao valor estabelecido pela sentença e deve ser devolvido ao Tesouro Nacional. Então, nesse sentido, é imperioso o afastamento da multa combinada. Então, ante o exposto, eu dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar aprovadas com ressalvas as contas de Ivan Penha, relativas às eleições de 2024, e determinar a devolução do valor de R$ 34,80 ao Tesouro Nacional e afastar a multa de um salário mínimo que foi imposta pela decisão em razão da ausência de caráter protelatório nos embargos de declaração. É como voto, excelências. Imagem plena plenário. Luiz Galiano, sei. Boa tarde a todos. Boa tarde, eminentes pares, procuradora de Justiça, nobre advogada aqui presente. Inicialmente, peço venhas e ouso divergir do voto da relatora, pois eu entendo que, quando se foi colocado nessa resolução, veículos automotores fizeram uma limitação de veículos terrestres. Nós temos que levar em consideração que o nosso estado do Amapá, ser uma área de difícil acesso, ele necessariamente precisa para os tipos de locomoção, né, seja eles terrestres, aquáticos ou aéreos, para poder chegar em algumas comunidades isoladas aqui. Como bem colocou, o que foi alugado não foi uma maquinário apenas, foi uma rabeta. Ela é uma estrutura de locomoção com motor de autopropulsão alimentado por combustível fóssil. Então, neste caso, eu ouso divergir e entendo como acertada a sentença de primeiro grau ao colocar a rabeta como veículo proporcionado por motor dentro da resolução. Desta forma, eu entendo por manter a sentença no seu termo inicial, quanto ao reconhecimento da prestação com ressalvas, com a devolução do valor, mas entendo por bem fazer a retirada da aplicação de multa
Isso que, quando questionado em primeiro grau, isso não foi aventado em sentença, né? Houve essa discussão posterior no seu primeiro embargo. Então, entendo que os embargos colocados não se tornam de forma protelatória. Portanto, entendo de forma parcial, o uso divergir, entendo de forma parcial apenas para reconhecer a retirada da litigância de má-fé, mas a manutenção integral da sentença de primeiro grau com a devolução do valor de R$ 1.034. No voto, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Juiz Alex Lamir. Boa tarde a todos. Acompanhe a senhora relatora, senhor presidente. Com a senhora relatora. Juiz Normando de Souza. Eu também acompanho a relatora, senhor presidente. Juiz Aquila Utsig. Eu vou acompanhar o voto divergente, porque estava em dúvida se era um barco, né, ou era só o motor. Entendi primeiro que era só o motor, mas não, é a rabeta. E ela tem propulsão própria. Então, eu vou acompanhar o voto divergente, senhor. Imagem ampla do plenário. Proclamo a decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unidade, conheceu do recurso e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento. Aprovou com ressalvas as contas de Ivan Penha, relativas às eleições de 2024, nos termos do voto proferido pela juíza relatora, vencidos juízes Galeano Sei e Keila Utsi. Ficava o provimento. Permanece a imagem ampla do plenário, com a palavra de Maria do Mário Se há processo em mesa. Havendo mais processo, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a participação de todos. Convocando já para a sessão de amanhã, às 16 horas. Recording stop. Frequência de mais do plenário Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados.